Bom, retomando aqui nossa discussão sobre funções e procedimentos, né? Eu quero mostrar aqui a mecânica, né, a dinâmica do funcionamento de funções em tempo de execução para que seja compreendido melhor, né, como funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a gente já aprendeu que os programas executam, né, uma linha de cada vez. Em dados momentos a gente repete, a gente volta por causa de um loop, ou a gente executa condicionalmente por causa de um if. Mas, de modo geral, a gente entende que os programas vão sendo executados linha a linha, passo a passo, e essa coisa muda um pouco, né, quando a gente trabalha com funções, né? Então, uma função, na verdade, ela quando ela é feita, ela não funciona imediatamente, né? Para a função funcionar, é preciso, né, que a função que é um subprograma, é preciso que o programa principal, né, que vem executando linha a linha, encontre uma linha que apresenta o nome daquela função, a chamada àquela função. Essa chamada é a invocação, né? Nesse momento, quando a gente encontra, né, o nome da função, a chamada da função, o programa principal passa o bastão para o subprograma, para a função. A função vai fazendo agora, né, as suas instruções, passo a passo, seguindo a sequência normal, dentro do código da função. Quando ela terminar, ela retorna para o ponto em que a chamada foi feita, dentro do programa principal. Então, é o que a gente diz que o fluxo de controle é desviado, né, para o subprograma. Vamos enxergar isso visualmente aqui, né? Com esse esquema. É mais fácil de ver aqui. Então, imagina aqui que você tem um programa principal, né, que tem várias instruções, vai passando uma a uma, né? Aqui, na verdade, eu tenho apenas uma, poderia ter 10 instruções aqui em sequência. Aí você encontra uma linha no seu programa que é uma chamada à sua função, ao seu módulo, ao seu subprograma, né? O que o interpretador Python faz? Ele, nesse momento, ele sai da posição de memória onde está o código principal, né, do programa principal, ele pula para outra posição na memória, onde está guardado, né, a função, o subprograma, né? E aí ele começa a executar a primeira instrução da função, a segunda instrução da função, até chegar ao final da função. Todas as instruções que tem ali dentro. Então, ele vai executar como se fosse um programa normal. A diferença é que ele não partiu, né, do início como o programa principal faz, né? Ele foi chamado por outro programa. Quando termina, né, aí ele volta exatamente para logo após a chamada ao subprograma. Então, é como se, na verdade, se esse processo fosse sem funções, você estaria executando ele, né, de cima para baixo aqui regularmente. Mas por causa da função do módulo, você precisa desviar, né, para o subprograma executar as funções e voltar logo depois da chamada do subprograma, para a linha seguinte à chamada. E aí você vai fazer, então, tua instrução seguinte, as instruções que vêm, até terminar seu programa principal. Assim funciona, né, o fluxo de execução de um subprograma, né? Eu vou mostrar isso mais à frente com um programa em Python, né? Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia, né, de como a coisa é organizada, né? Eu venho executando linha a linha e chega um dado momento que eu salto para a minha função, faço cada uma das atividades e volto para o ponto logo após a chamada e continuo executando o programa principal. Bom, como vai funcionar isso em Python, né? Primeiro, para usar funções, módulos, a gente precisa defini-las antes do seu uso no programa principal. Como é que a gente faz a definição de uma função? A gente usa o comando def, né, que é seguido pelo nome da função e uma parte opcional. Se a função tiver parâmetros, a gente vai falar do que é um parâmetro mais à frente. Isso é a declaração, né, da função, é o nome da função. Mas aí, logo abaixo do def, vem as instruções que fazem parte da função, que seriam o que a gente chama de corpo da função, certo?
ali vão estar as tarefas, né? E a gente precisa, né, fazer esse corpo ser indentado em relação ao def. Ele não pode estar na mesma linha do def, ele tem que estar dentro, indentado para dentro, né, do def. A gente precisa também do 2 pontos, né? Do mesmo jeito que a gente tem 2 pontos para o for, para o if, para o while, a gente tem 2 pontos para o def, a definição de uma função. Bom, vamos ver isso aqui. Aliás, vamos ver um exemplo, né? Acho que fica mais fácil um exemplo. Depois eu retorno ali para explicar um pouco mais de detalhes sobre funções. Isso aqui é um exemplo de função. Uma função chamada imprime mensagem. É uma função que tem 3 linhas de corpo. Esses 3 prints que vocês estão vendo aí. E depois que você termina a função ali, né, tem uma parte vazia, né, e logo após eu tenho outros comandos. Esses comandos que estão, né, fora da indentação, né, do def, né, eles fazem parte do programa principal. Então, quando a gente vai fazer em Python uma função, a gente geralmente faz a função antes do programa principal. Ou as funções, né, a gente faz as várias funções antes do programa principal. E aí o programa principal é um programa comum que faria a sua execução normalmente, com a diferença que agora ele vai ter, num dado momento, uma chamada para a função, que no caso aqui é a função imprimir mensagem. Então, como é que funciona isso aqui? Eu vou colocar o apontador para a gente ver. Na verdade, você tem que ver que isso aqui está declarado, e isso aqui, o interpretador Python, quando vê um def, ele apenas interpreta esse def e joga, né, essa informação aqui numa dada posição de memória, mas ele não está executando isso. Na verdade, esse programa, ele começa daqui? Não, ele começa daqui, deste ponto. Essa é a primeira instrução do programa principal, que vai fazer esse print aqui. Aí depois tem um segundo print aqui que está dizendo, né, que daqui a pouco vai vir uma chamada da função. Aí, então, vem a terceira linha, que é a tal chamada. Observem aqui, ela se chama imprime mensagem. Repare que ela não é igual à definição da função, porque ela não tem um def, ela não tem 2 pontos, ela tem simplesmente o nome da função e 2 parênteses aqui, certo? O que acontece quando o interpretador Python está rodando aqui no início do programa principal chamado de função e encontra essa chamada? Ele vai pular daqui para essa posição, vai começar a executar cada uma dessas linhas aqui, vai fazer esses prints. E quando ele terminar o último aqui, que é esse tchau, esse print tchau, ele vai voltar para onde? Para imediatamente após a chamada. E aí, então, vai ser feito o print do fim do programa. Se você não acredita em mim, vamos ver isso aqui executando no Replit. Eu estou aqui no Replit. Tenho aqui o meu programa que tem a minha função imprimir mensagem e tem aqui meu programa principal. Vou executá-lo. Observem, né, que foi feito o print início do programa principal, chamado da função. Aí observem que não veio depois o fim de programa, e sim início de função, alô mundo e tchau. Só depois de retornar para a linha seguinte após a chamada que foi feito, né, o print do fim de programa. Com isso vocês conseguem então ver o que esse programinha fez, certo? Então essa é uma função a mais simples possível, né? A gente chama ela de procedimento sem parâmetros, porque ela não retorna valores. A gente ainda não falou, né, de como retornar valores, mas simplesmente ela não retorna nada. Ela simplesmente mostrar alguma coisa na tela não retornar valor. Retornar valor, na verdade, é como se fosse retornar um valor para ser atribuído a uma variável, por exemplo. Mas não é o caso aqui. Então, o procedimento é simplesmente um conjunto de comandos. E a gente, na verdade, usa isso para evitar repetições desse conjunto de comandos, ter que escrever esses conjuntos de comandos várias vezes durante o programa, se a gente precisar dele de uma vez. Mas vamos voltar aqui para trás, né? A gente tem, né, eu falei aqui do def, né, de uma função, mas
a gente tem também algumas coisas opcionais em funções ou procedimentos. A gente tem a lista de parâmetros, e aí são funções com parâmetros, são diferentes dessa que a gente fez, né, que a gente só tem um parênteses abrindo e fechando, né, mas ela recebe um dado de entrada, né, para a função. É como na matemática, né, como você vai calcular o y igual a f de x. O x é a tua entrada e o y é a tua saída, certo? Então, o x é como se fosse um parâmetro da função. Se você faz uma função que é f de x é igual a x ao quadrado, se você dá o valor 3, né, o quadrado de 3 vai ser 9, então a saída vai ser 9. Mas o 3, nesse caso, é a entrada, é o parâmetro de entrada sobre o qual sua função opera. Geralmente, esse parâmetro, né, ele vem após o nome da função e deve estar entre parênteses. Né? Como é que, se você tiver mais de um parâmetro, você vai colocar eles separados por vírgula. Então, se você tiver, por exemplo, uma função de duas variáveis, uma z é igual a f de x e y, então você vai ter lá o x, vírgula, y dentro do parêntese. E como eu já dei um exemplo lá, né, é possível não ter parâmetros em uma função. Mas se tua função retorna um número, por exemplo, ou retorna algum valor importante, né, para o usuário, né, utilizar após a função ser chamada, pode ser um número, pode ser um texto, esse retorno, para que isso ocorra, é obrigatório o uso de um comando return dentro do corpo da função, certo? E esse return vai indicar que valor será retornado. A gente vai ver isso no exemplo mais à frente, mas não precisa a gente explicar isso agora, né? É só vocês entenderem, na verdade, que toda função tem que ter um nome, logo após o def, dentro dos parênteses, se houver parâmetros, eles vão estar aqui dentro do parênteses, separados por vírgula, e aí vem o seu corpo da função. Se sua função retorna um valor, obrigatoriamente, você vai ter um return aqui no final, no corpo da função. Dentro do corpo da função tem que ter um return, que vai dizer exatamente que valor será retornado. Certo? A gente vai falar disso mais à frente com exemplos. Toda função, ela deve ser chamada para que o código dela seja executado. Eu já falei isso lá quando a gente falou, né, do interpretador Python, né, através do exemplo. Né, e os parâmetros, sobre os parâmetros eu vou falar um pouco mais à frente, né, eles vão ser recebidos na chamada, você passa os parâmetros e a função recebe esses parâmetros. Mas eu vou falar disso mais à frente para não complicar a cabeça de vocês ainda agora. Relembrem aqui que a nossa função principal, né, sem parâmetros, um procedimento sem parâmetros, não são funções sem parâmetros e sem retorno. É uma função infrutífera em Python. Isso aqui é o primeiro momento, né, que eu acho que vocês têm que exercitar, né, fazer uma função que chama a outra e ver isso acontecendo. O mais simples de todo. Mas daqui a pouco eu falo de funções com parâmetros. Por enquanto, acho que, para esse momento, o vídeo é suficiente. Fica aí para vocês, então, exercitar um pouquinho, né, de tentar fazer a sua própria função que faça um códigozinho útil, né, de um procedimento que sem parâmetros.